Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Ezequiel capítulo 47, versículo 5. Eu quero ler um versículo aqui e contextualizar todo o versículo 47. O tema do ano de 2024 é o ano do transbordar de Deus na minha vida. Diga: o ano do transbordar de Deus na minha vida. Esse é o tema da nossa reflexão nessa noite, na última reunião do ano, né? Ezequiel 47:5. Transbordar de Deus na minha vida. Ezequiel 47:5 diz: mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Rio pelo qual não se podia passar. O profeta Ezequiel aqui, ele está narrando uma visão, algo sobrenatural, uma experiência sobrenatural que ele tem com Deus, né? E ele começa a narrar essa visão aqui no capítulo 47, e ele conta que viu o rio que nasce do altar do Senhor e dentro do templo, né? E à medida que o profeta andava sobre o rio, né, na beira do rio, entra no rio, né, à medida que ele andava, chegou a um nível que ele não podia mais nem caminhar dentro da água. Chegou a um nível que ele viu que o rio aumentou e esse rio ele não podia atravessar. Exatamente o que ele está narrando aqui no versículo 5. E essa visão, ela é uma figura que eu considero assim uma figura extraordinária da plenitude do Espírito Santo, que nos mostra de forma profética como Deus quer nos levar a um nível de transbordamento na sua presença. Como Deus quer nos levar na plenitude do seu Espírito na nossa vida, né? O profeta Ezequiel aqui, né, ele relata que o anjo levou ao ribeiro de águas, à beira das águas, à beira do rio, né, e à medida que ele andava naquele rio de Deus, ele se aprofundava ao ponto de não conseguir mais passar nadando, e ele teve que mergulhar, porque as águas cobriam. Irmãos, essa é a visão que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Essa foi a visão que Ezequiel teve, e é essa visão que Deus tem para a nossa vida, é essa visão que a nossa igreja, né, a nível internacional, né, recebeu de Deus, essa visão de mergulhar, né, no transbordar de Deus, de vivermos um transbordamento do Senhor. Amém, amados? Né? E nessa visão aqui é interessante porque Ezequiel é o homem, e Deus aqui quem está conduzindo, e esse lugar está se cercando de água, o rio está aumentando, né? E Ezequiel tem que colocar a vida em prática, a fé em prática. Ezequiel, ele tem que remover os seus medos, ele tem que aceitar os desafios, né? E ao mesmo tempo ele tem que se abnegar da sua própria vontade para apreciar os benefícios que Deus tem para a sua vida, a revelação que Deus tem, a iluminação que Deus tem para a sua vida nesse momento. E é exatamente, irmãos, isso que eu vejo que Deus tem para a nossa vida, né? João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior correrão rios de águas vivas. No seu interior corre rios de águas vivas. Amém? Amém, amados? Então,
Agora preste atenção, nós, como pessoas de Deus, nós que já aceitamos Jesus, nós que temos o Espírito Santo, nós que estamos na nossa caminhada cristã, nós que temos a nossa vida com Deus, nós precisamos sair da superficialidade, nós precisamos sair da religiosidade, nós precisamos provar esse sobrenatural de Deus. Deus tem algo muito maior do que você já tem alcançado. Deus tem algo muito maior do que aquilo que você tem visto. Deus tem o novo para você. Deus quer simplesmente que você se entregue. Amém, amados? Amém, queridos? Então não deixe que o medo, não deixe, né, que as inseguranças do dia a dia impeça de você se aprofundar no que Deus tem para a sua vida, porque o que Deus tem para a sua vida é muito grande. Olha, irmãos, Deus tem nos mostrado uma visão grande. Deus tem algo muito grande para realizar em nosso meio. Deus quer levantar desse meio novos líderes, novos profetas, novos evangelistas, novos pastores. Deus quer levantar pessoas que andem no nível sobrenatural e que saiam da superficialidade da vida cristã, mas que comece a viver novas experiências, comece a viver o novo de Deus na sua vida. Deus tem algo novo para você, creia nisso nesta noite. Amém, amados? Deus tem algo novo. Eu sei que Deus quer lhe levar e me levar a sentir o que nós nunca sentimos. Deus quer nos levar a experimentar o que nós nunca experimentamos. Deus quer que a gente viva aquilo que nós nunca vivemos, porque o nosso Deus é um Deus de novidades. Diga: o meu Deus é um Deus de novidades. O profeta Ezequiel pensava que já tinha acontecido tudo na vida dele. De repente vem o Senhor e leva ele para a beira de um rio. Ele não sabe o que vai acontecer ali, mas ali vai acontecer a maior experiência espiritual da sua vida. E ali Deus revela o que Deus quer com o homem que Ele chama, o que Deus quer com o homem que Ele salva, o que Deus quer com o homem que Ele colocou o Espírito Santo dEle na vida. É o que Deus quer com a sua vida e com a minha vida. Amém? Então quero que você saia daqui com duas consciências, com a consciência de duas coisas somente. Primeiro, temos que ir às águas profundas. Diga: temos que ir às águas profundas. Diga com mais convicção, diga: eu tenho que ir às águas profundas. Olha, irmãos, o que diz em Lucas capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão. Quem disse? Jesus disse, amém? Jesus disse: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, e Jesus disse a todos, Jesus disse a Simão, que era o líder, Jesus diz assim: olha, vá onde as águas são mais fundas, mais profundas. Aí diz para os outros, né? Os liderados de Simão, naquele momento ali, Simão era o líder. Aí Jesus diz para todos: lancem as suas redes para a pesca. Lancem as suas redes para a pesca. Irmãos, eu não sei você, mas eu acho muito lindo, muito maravilhoso. Às vezes a gente assiste aqueles documentários e vê as pessoas navegando por baixo do mar, tudo azulzinho, né? Plantas e flores lindas debaixo do mar, peixes de diferentes espécies. Você já viu isso? Eu acho isso muito
muito lindo, eu acho isso muito maravilhoso, né? E ali parece que quem mergulha vai tendo experiências tremendas, né? De visualizar coisas novas, alguns descobrem até tesouros, antiguidades, não é verdade? Né? Então, alguns aproveitam essas oportunidades, e eu quero lhe dizer que a vida com Deus é mais ou menos assim. Nós precisamos ir para as águas profundas, porque quando nós mergulhamos nas águas profundas, irmãos, nós recebemos mais da vida no reino de Deus, nós descobriremos, né, as maiores belezas da presença de Deus. Jesus está dizendo aqui para Pedro e os discípulos que estavam com ele: vão para o lugar mais fundo e lancem as redes. Você conhece a história aqui? É uma história de pescaria, mas é uma experiência sobrenatural. Se não for no fundo, sobrenatural não acontece. Se não se aprofundar, vai viver na superficialidade. Se não se aprofundar, irmãos, a pesca não vai acontecer. São nas águas profundas, eram nas águas profundas que eles conseguiam pegar mais peixes. A experiência das águas profundas. Venha para as profundezas, meu irmão, mergulhe e descubra tudo o que Deus tem reservado para a sua vida. O desafio para 2024 é esse, é nós mergulharmos, é nós nos lançarmos, é nós nos entregarmos, porque nas águas profundas, irmãos, nós vamos ter grandes pescarias, nas águas profundas nós vamos ter muitas conquistas, nas águas profundas, irmãos, nós vamos resolver problemas insolúveis. São nas águas profundas que nós recebemos, irmãos, as revelações mais profundas de Deus. São nas águas mais profundas, irmãos, que nós recebemos iluminações de como resolver problemas na nossa vida e na vida de outras pessoas. São nas águas profundas que Deus quer nos entregar tesouros, grandes tesouros, são nas águas profundas. Agora observe, irmãos, que quando Deus se manifesta na vida de Ezequiel, diante desse rio, Deus ali praticamente faz um convite. Quando Jesus fala ali aos discípulos para irem às águas profundas, lançarem as redes, tudo o que eles receberam, eles poderiam dizer sim ou não. Diga sim ou não. Porque Jesus sempre nos faz convites, Ele não nos obriga a fazer nada, amém? Ele não te obriga a fazer nada. Escolher mergulhar é uma decisão sua, mas Ele nos motiva a isso, a nós sairmos da superficialidade. Mas muitas vezes, irmãos, nós ficamos parados por causa dos nossos medos. Muitas vezes nós paramos por falta da confiança, por achar que não temos a direção do Espírito Santo, que não temos a garantia do cuidado de Deus. Muitas vezes nós nos retraímos e temos a liberdade para isso, mas o conselho de Deus não é esse, não é se retrair, mas Ele quer nos motivar a desejar, a mergulhar nas profundezas, a nós alcançarmos as riquezas de Deus. Amém, amados? Olha só, mas às vezes nós somos inseguros com o novo, com o que nós não conhecemos, que a profundeza ninguém está vendo, né? Ali o Ezequiel não sabia o que tinha
dentro daquele rio, não sabia de nada. Como Pedro e os discípulos não sabiam o que tinha lá nas profundezas, achavam que não tinha nada. Na realidade, eles achavam que não tinha nada. Mas fizeram uma grande pescaria. E muitas vezes isso acontece por causa do medo do novo. Nós, como seres humanos, nós temos medo do novo, dos novos desafios. Você, quando vai assumir algo, quem é líder aqui, quando vai assumir uma nova função na igreja, se treme nas bases, todinho. Porque tem medo do novo. É um novo desafio. Não é verdade? Mas olha, irmãos, nós estávamos há alguns dias, estávamos nós, a família do Cássio e o Caleb, e nós estávamos na piscina de um amigo nosso, e a piscina é uma piscina semiolímpica, uma piscina grande, e o Caleb ficou completamente com medo, ele não queria nem tocar na água da piscina, ele não queria, porque ele estava com medo da água, ele não sabe nadar, ele não tinha experiência nenhuma. Mas eu, com calma, fui conquistando ele na beira da piscina, molhando ele, trazendo ele, não, vem, eu te pego. Aí descia com ele, e fiquei ali, fazendo algumas coisinhas com ele, né? Juntinho da beira da piscina, te joga que eu te aparo. E eu aparava ele, e ficava. Aí, irmãos, foi ganhando confiança, aí nós amarramos como é que é o nome? Macarrão? Um macarrão no meio dele aqui, irmãos, eu pegava ele por fundo assim, eu jogava ele alto assim, ele caía lá no meio, ele se jogava, ele ganhou confiança. Preste atenção, o que eu estou falando nessa noite é exatamente isso. O próprio Deus está nas profundezas para nos conduzir. Ele só quer que a gente se lance. Ele só quer que a gente entre. O profeta Ezequiel entrou e as águas davam nos artérios. Foi mais um pouquinho, Deus conversando, Deus dando a direção e fazendo a medida, mais um pouquinho, as águas estavam nos joelhos, as águas estavam na cintura, as águas estavam nos lombos. Quando menos esperava, ele já não podia nadar. Sabe por quê, irmãos? Porque agora ele vai ser conduzido pela correnteza. Deus está nessas correntezas. O Caleb pegou tanta confiança que ele já disse para todo mundo que eu ensinei ele a nadar. Ele já sabe nadar. Mas eu quero te dizer que no rio de Deus, o próprio Deus, Ele nos apara e quer nos conduzir, e quer nos ensinar a nós não nos movermos pela nossa própria força. Veja que a cada nível o profeta poderia se movimentar, ele poderia nadar, mas chegou um nível que ele não conseguia mais, não estava mais no controle do homem. É nesse nível que Deus quer nos levar. É no nível do sobrenatural, onde a correnteza é o próprio Espírito de Deus que vai nos conduzir, e nós não temos força para movimentar Ele. O Espírito de Deus, ele não é conduzível, Ele conduz a igreja, amém? Nós somos guiados pelo Espírito Santo, é Ele quem nos guia, não somos nós que guiamos o Espírito Santo. Mas isso nós só podemos chegar nesse nível quando nós nos lançamos nas profundezas de Deus. Senão nós vamos estar sempre achando que está no controle e nada vai acontecer. Nós vamos estar sempre na margem, nós vamos estar sempre entrando e saindo, nós vamos sempre no nível que nós controlamos. Irmãos, Deus quer que você quebre essa barreira. Deus quer que você quebre essa fronteira entre você e Deus, porque Deus quer te levar a um nível muito mais profundo, a uma experiência muito mais poderosa. Amém, amados? Então, a primeira consciência é que nós temos que ir às águas profundas, amém? E a segunda consciência é que nós temos que mergulhar mais profundo.
Nós temos que ir às águas profundas, mas nós temos que mergulhar mais profundo ainda. Quanto mais profundo, maior será o poder e a glória. Pode ter certeza disso. Sabe, irmãos, quando a gente fala de mergulhar mais profundo, sabe, eu me lembrei aqui do caso da parábola do filho pródigo. Olha o que diz em Lucas, capítulo 15, versículo 31. Diz assim: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Esse não foi o filho pródigo que saiu, esse foi o filho pródigo que ficou, que já estava. O filho pródigo, ele sai, você conhece a história, ele gasta tudo que tem, ele gasta o seu dinheiro com as prostitutas, com os amigos, e quando não tem mais dinheiro, automaticamente não tem mais amigos, não tem mais mulher, não tem mais nada também, e ele consegue um emprego num chiqueiro, e entra no chiqueiro, e a Bíblia diz que ele chega a desejar se alimentar das alfarrobas dos porcos, do alimento dos porcos, ele deseja. Aí ele cai em si, e ele caindo em si, ele retorna para a casa do seu pai. E quando ele chega na casa do seu pai, ele é tão consciente dos erros que ele cometeu, que ele diz que quando chegasse lá só queria ser um dos seus jornaleiros. Queria ser tratado como um dos seus empregados. Mas a Bíblia diz que quando o pai viu o filho se aproximando, o que foi que o pai fez? O pai se jogou, se lançou, agarrou ele, beijou o pescoço dele, todo pura porco, o cara estava pura porco, e ele abraçou, e ele beijou, e ele celebrou, e ele disse: olha, prepara o bezerro cevado, prepara tudo aí, que nós vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho que estava morto, reviveu, ressuscitou, ele estava morto. Aí, irmãos, veio a parte do filho mais problemático ainda. A gente pensa que esse era o doido, né? O doido era quem estava lá com ele. Às vezes a gente se engana, né? O doido era quem estava lá com ele. Aí o doido que estava com ele, quando viu aquele movimento todo, ficou revoltado. Ficou revoltado e partiu para cima do pai. E confrontou o pai. E disse assim: olha, pai, esse teu filho aí gastou tudo com o que não prestava. Gastou com as meretrizes. E eu aqui, que tenho te servido, que tenho sido fiel, que tenho feito tantas coisas, tenho estado contigo aqui, tu nunca me deste um bezerro para eu comemorar com os meus filhos, com os meus amigos, tu não me deste nada. Aí o pai diz isso aqui que nós lemos. Então lhe respondeu o pai: meu filho. Irmãos, essa é uma expressão de espanto. Meu filho, meu filho, tu sempre está comigo, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. E aí, irmãos, é aqui que eu vejo a grande semelhança, que às vezes nós somos como esse filho pródigo. Por quê? Porque nós, é segundo o filho pródigo, porque nós vivemos a superficialidade. Isso era um filho superficial, era um filho que não aproveitava da presença do pai, era um filho que não se aprofundava nas coisas do pai. E nós muitas vezes estamos assim. Nós estamos vivendo uma vida superficial, de simplesmente vir aos domingos,
de simplesmente, uma vez na vida, vai lá na célula, entrega o dízimo, um mês sim, um mês não, ou então acha que é suficiente só entregar o dízimo. E às vezes, irmãos, Deus, nós olhamos para Deus, e às vezes nós temos até raiva de um que chega novo, e já está envolvido. Às vezes a gente diz assim, mas rapaz, esse cara aí chegou agora. Eu estou aqui há tanto tempo, e nada sobra para mim. Eu estou nessa igreja há quanto tempo, e eu não consigo fazer nada aqui. Meu irmão, preste atenção. Tudo que é de Deus é teu. Tudo que é de Deus é teu. Meu filho, tudo que é meu é teu. O bezerro cevado é teu. Esse rebanho é teu. A minha riqueza te pertence. E nós vivemos uma vida superficial. Por quê? Porque não nos aprofundamos no relacionamento. Você acha que esse filho tinha um relacionamento com o pai íntimo? Você acha que esse filho conhecia o pai? Não conhecia. Ele achou que o pai dele era um injusto. Ele achou que o pai dele não estava nem aí para ele. E muitas pessoas pensam assim de Deus, por ter uma vida superficial, por não se aprofundar num relacionamento com Deus. Por isso, irmãos, é que eu quero te dizer para você nessa noite, nós temos que mergulhar mais fundo. Nós temos que conhecer mais. Nós temos que nos aprofundar mais no nosso relacionamento com o Pai. Nós precisamos ter essa experiência, porque muitas vezes nós achamos que Deus não está nem aí para nós. Muitas vezes nós não nos sentimos nem abençoados por Deus. Tem pessoas que quantas vezes já chegou para mim e disse, eu não sei nem se Deus ainda está comigo. É esse filho, irmãos. E Deus está dizendo, tudo que é meu é teu. Você é herdeiro, você é filho, você foi comprado. O diabo não te toca. Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu, te pertence. Você é herdeiro. Você não é filho de criação, você é herdeiro, você é filho legítimo, comprado pelo sangue do Cordeiro. Amém, amados? Nós precisamos nos aprofundar em Deus, nos aprofundar numa vida íntima com o Senhor. Se nós tivermos uma intimidade com o Senhor, nós vamos conhecer o Senhor. Nós vamos saber qual é a vontade do Senhor. Nós vamos saber que Ele tem uma vontade. Essa vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós vamos conhecer isso, mas nós precisamos nos envolver com isso. Precisamos nos envolver, irmãos. Nós precisamos entrar no rio. Nós precisamos sair onde a água dá nos artelhos. Nós precisamos sair de onde a água dá nos joelhos. Nós precisamos sair onde a água dá na cintura, nos lombos. Até aí quem controla é você. Quem direciona é você. Nós precisamos conhecer esse Deus ao nível de nós confiarmos nele e deixar ele nos conduzir. Ele nos conduz. É o bom pastor do Salmo 23. Ele conduz as ovelhas. Não são as ovelhas que o conduzem, mas Ele conduz. Ele quer conduzir a tua vida. Ele quer conduzir você. Para encerrar, eu quero que você pode se colocar em pé. Para encerrar, eu quero ler aqui, olha,
o que acontece quando o profeta não mandou mais na sua vida? O que acontece quando o profeta mergulhou profundo? Quando ele não tinha mais controle de direção, mas ele foi conduzido pela correnteza. Olha o que acontece em Ezequiel capítulo 47, versículo 9. Diz: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Irmãos, isso aqui está falando de prosperidade, de muitos animais. Aonde essa água passa, o fluir de Deus está presente. Aonde essa água passa, milagre começa a acontecer. A água que matava o gado não mata mais, porque ela não é mais salgada, mas ela foi temperada com a água do rio e se tornou saudável. Versículo 10: pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engede até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como peixes do mar grande. Irmãos, são muitos peixes. Sabe do que está falando isso? Além da fartura, da alimentação da época, isso também está falando de almas, irmãos. De almas que serão ganhas, de almas que serão salvas, de almas que serão alcançadas. Peixe na Bíblia fala de alma, de pessoas que se convertem ao Senhor. Amém, amados? Versículo 11: mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Versículo 12: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas servirão de remédio. Meu irmão, não se perde nada, um milagre vem, o sobrenatural do Senhor. Entenda. O profeta entrou na água. O profeta mergulhou na água. Ele saiu do controle dele. Ele não mais conduz, ele não mais sabe para onde vai, mas ele se deixou. E isso aqui, quando ele mergulha profundamente, aí ele é conduzido pelo Espírito. É essa a lição. E quando ele é conduzido pelo Espírito, Deus vai dar uma direção. E nessa direção de Deus, não mais do homem, haverá prosperidade. Nessa direção de Deus, não mais do homem, animais serão fartos, e eles sendo fartos se multiplicarão. Na direção de Deus e não do homem, aonde esse rio passa, gera vida. As árvores são alimentadas e começam a dar fruto. É fruto do lado direito, é fruto do lado esquerdo, é fruto para todo lado. E esse fruto servirá de alimento. Mas nem as folhas das árvores se perderão, porque elas servirão de cura. Aonde esse rio passar, meu irmão, aonde esse rio passa, aonde ele te conduz para onde tem muitos peixes, onde muitos peixes são pescados, onde muitos peixes são alimentados e servirão de alimentos. Peixe na Bíblia é alma, é esse nível que Deus quer te levar, o nível de mergulhar profundo e você ser um com o Senhor, ser um com o Espírito que já habita dentro de você, que já jorra como um rio de água viva, mas aonde você chegar, você vai gerar vida, esse nível que Deus quer levar à sua igreja, esse nível que Deus quer te conduzir, esse nível que Deus quer que você chegue. Aleluia, louvado seja Deus. É esse nível, o nível de ser conduzido pelo Espírito.
e não de conduzir o Espírito. Quem conduz o Espírito morre afogado, ainda nos artérios. Mas quem é conduzido pelo Espírito, ele flui. Ele flui. O texto diz: fluirá, 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 fluirá. Você fluirá no Senhor, meu irmão. Você fluirá no Senhor. 2024 é o ano que você vai fluir no Senhor. O transbordar de Deus virá sobre a tua vida. E você vai se deixar transbordar e se deixar ser conduzido. Amém. Eu quero que você feche seus olhos. Eu queria que você se aproximasse aqui à frente o máximo. Eu quero terminar orando com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Relacionamento com Deus. Intimidade com Deus. Deus espera que nós cresçamos em intimidade com Ele. Feche seus olhos. Nós podemos conhecer com mais profundidade as riquezas insondáveis do Evangelho do Senhor. Nós podemos ter mais intimidade com Deus através de uma vida de oração, de adoração, de leitura da palavra.